A graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a terceira viagem missionária de Paulo. No capítulo 7, a vocação missionária da igreja, nós havíamos recomendado a leitura de Atos, capítulo 13, versículo 1, a Atos, capítulo 18, versículo 28, e tratamos os seguintes assuntos. Tópico 1, a primeira viagem missionária de Paulo. Qual o nome dos primeiros missionários enviados pela igreja de Antioquia? Tópico 2. A segunda viagem missionária de Paulo. Qual a razão do desentendimento de Paulo e Barnabé no início da segunda viagem missionária? Amém? E hoje, no tópico 1, Paulo em Éfeso. Recomendamos aí a leitura de Atos, do capítulo 19, versículo 1, a Atos, capítulo 20, versículo 35. Amados, uma retrospectiva para nós nos localizarmos e entendermos melhor essas viagens. O objetivo de Paulo é evangelizar os povos gentílicos. Então, constituía indiscutivelmente a meta principal do apóstolo Paulo. E as perseguições sofridas em sua primeira viagem missionária não tiveram nenhuma influência negativa para impedir o corajoso missionário de dar início à sua segunda viagem. Mais uma vez, com tribulações e perseguições, que foram grandes, mas o resultado positivo não se podia medir ou contar. Ele estava, sem dúvida, disposto a enfrentar qualquer dificuldade, desde que almas fossem alcançadas com a graça salvadora. E agora chega o momento do apóstolo Paulo fazer sua terceira viagem missionária. Essa seria a sua última viagem. Em Atos, do capítulo 18, versículo 23, diz: saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Então, Paulo iria satisfazer um grande desejo, visitar e demorar na cidade de Éfeso. Nessa cidade, Paulo teria uma das mais proveitosas fases do seu ministério. Nela, fundaria uma grande e forte igreja. Amados, se nós lembrarmos no tópico 2 do capítulo 7, que foi a aula passada, nós vimos que Paulo esteve rapidamente em Éfeso. Quando, no final da sua segunda viagem missionária, voltava para Jerusalém e, consequentemente, após iria para Antioquia. Na ocasião, não obstante assim, ao apelo insistente por parte da assistência da sinagoga da cidade, Paulo não se demorou ali, mas prometeu voltar. E agora, porém, vemos-lo voltando à cidade, desta vez para realizar uma grande obra. E Lucas registra ali, nos primeiros versículos, um interessante encontro de Paulo com os 12 discípulos de João Batista. Está lá em Atos, capítulo 19, versículo 1 e versículo 7. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, versículo 7, eram ao todos uns 12 homens. Bem? Observe aqui, amados, um ponto curioso aqui. Estes homens dificilmente seriam cristãos, porque não haviam recebido o dom do Espírito Santo, ou seja, não foram batizados com o Espírito Santo. Pode-se dizer com segurança que no Novo Testamento, na igreja primitiva, não reconhecia a possibilidade de alguém ser cristão sem possuir esse batismo com o Espírito Santo. Amém? Então, eles haviam crido na mensagem pregada por João, o Batista. Haviam se arrependido e, consequentemente, sido batizados nas águas. Ok? Ao que parece, eles ignoraram, ou ignoravam, né, o nascimento, vida, ministério, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Então, Paulo, após falar-lhes de Jesus, impôs-lhe as mãos, vindo sobre eles
o Espírito Santo. Atos 19, versículo 6. Diz isso: impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Amém, amados? Observe. Então, a vinda do Espírito Santo estava ligado, primeiro, à imposição das mãos. O falar noutra língua e profetizar são dados como evidência de que os 12 tinham recebido o Espírito Santo. E o ponto principal aqui: esta é a única ocasião registrada no Novo Testamento em que uma pessoa recebe um segundo batismo. Né? Por quê? Eles foram batizados no primeiro batismo de João, né, para arrependimento. O que ocorreu foi isso. E agora eles eram batizados em nome de Jesus, que foi a nova designação, o novo mandamento. Entendeu? Foi o primeiro batismo que eles tiveram com João Batista foi só para o arrependimento. Mas agora, além de ser para o arrependimento, ele é o batismo em nome de Jesus. Né? E, simultaneamente, após esse batismo, eles receberam o dom de línguas e de profecia. Né? É a primeira vez também que se registra o recebimento de 2 dons simultâneos após a imposição de mãos e o batismo. Né? Então, entenda, também parece mais provável que a imposição das mãos deve-se ser entendido como um ato especial de comunhão, para incorporar as respectivas pessoas com a igreja, ligando elas à igreja. Lucas deixa claro, nesse trecho, que em Éfeso foram alcançados pelo evangelho bem antes da chegada de Paulo, ou seja, quando Paulo chegou lá, o evangelho já tinha chegado. Amém? E a este coube, então, a Paulo coube completar a obra, isso é, dar a necessária interpretação da morte e ressurreição de Jesus, corrigindo conceitos errados e incompletos a respeito da pessoa de Jesus, né? Como nós vimos aí no caso dos apóstolos de João Batista. Okay? Em Atos 19, versículo 9, nós vimos, visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo apartou-se deles, separando os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Então, amados, aqui nós podemos entender. Quando fala ali, falando mal do caminho, ou seja, falando mal da seita do caminho, né, que era como era chamada a igreja primitiva. Então, amados, a força da oposição era tal que Paulo sentiu que já não podia empregar a sinagoga como base para a evangelização. E assim mudou-se para um terreno neutro. A escola de Tirano era provavelmente uma sala de preleições ou um edifício-escola. Era a sala de aula de um filósofo onde cabia um pequeno número de pessoas. Então, daquela pequena sala de aula, Paulo abalou a cidade até os alicerces. Coisas espantosas ocorreram ali. Naqueles primitivos tempos, sem templo, sem seminário, e a despeito de perseguição, a igreja fazia mais rápido progresso do que em qualquer outra época. Conhecendo um pouco melhor Éfeso. Éfeso, cidade rica e populosa da Ásia e centro administrativo da província asiática, abrigava uma população pervertida e corrompida por chocantes imoralidades, assassinatos, dissolução, concupiscência, gula e bebedeiras. Se desenvolvia por toda a parte. E ali também nós tínhamos o famoso templo da deusa Artemis, né? Dos gregos, ou Diana, dos romanos, ou no latim, né?
constituía a razão da entrada de muita riqueza naquela cidade. Por isso, os sacerdotes e ministros que serviam no templo de Diana davam todo o seu apoio a ela. O culto a essa famosa deusa, amados, muito contribuía para a prática supersticiosas e de magias, né? Então, Éfeso constituía, pois, grande desafio ao apóstolo Paulo. Não obstante tantas dificuldades, o trabalho do grande apóstolo foi profícuo, a ponto de provocar nos artífices da cidade a promoção de uma violenta campanha a fim de expulsá-lo dali. Então, durante o tempo em que permaneceu em Éfeso, Paulo teve um ministério de milagres. Indiscutivelmente, a razão do êxito alcançado, lá em Atos 19, versículo 11, diz: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Amados, sem os milagres, nós entendemos, sem os milagres, o resultado, sem dúvida, teria sido apenas uma parte do que realmente foi. E Deus estava particularmente interessado em estabelecer o evangelho em Éfeso. Esses milagres especiais foram concebidos com o seguinte propósito. Primeiro, derrotar Satanás. Éfeso era uma fortaleza do poder do diabo, como nós vimos ali na descrição da cidade. Segundo, desmascarar embusteiros. Havia mágicos em Éfeso que diziam possuidores de poderes sobrenaturais para operar maravilhas e milagres entre o povo. O que Deus fez através de Paulo serviu para mostrar que tudo quanto eles afirmavam não passava de embustes, como também mostrou a todos que o poder de operar maravilhas era uma peculiaridade do Deus a quem Paulo pregava. Terceiro, propagar o evangelho. Entenda, amados, Paulo era desconhecido naquela cidade, de modo que, se não houvesse uma operação sobrenatural do poder de Deus, confirmando o que ele dizia, ele seria facilmente confundido com inúmeros mestres de religião, filósofos ou importadores de seitas, e perambulavam ali pelas ruas da cidade de Éfeso. Quarto, libertar os prisioneiros de Satanás. E aqui está o ponto principal. Esse tipo de ministério possibilitou a Paulo introduzir o ministério de cura entre as pessoas que não podiam estar presentes nas reuniões e entre aqueles que estavam em cidades distantes. O caráter em comum dos poderes de Paulo se via nisso, que até mesmo os artigos de indumentária que ele tocava foram levados aos doentes e exercia sobre eles uma influência benéfica de cura, ou seja, eles eram curados. Amém? Então, observe, o resultado dessa grande operação divina em favor do povo, através do ministério de Paulo em Éfeso, foi que muitos daqueles que tinham um estreito laço com a magia se converteram a Cristo de forma completa, amados, que queimaram os livros relacionados ao antigo modo de vida. Que aí está registrado lá, depois os irmãos confirmam. Então, após o profícuo ministério em Éfeso, Paulo decidiu ir a Jerusalém. Tinha um objetivo. Ele levaria consigo as ofertas levantadas entre os crentes gentios, as quais serviriam ou seriam distribuídas aos cristãos pobres em Jerusalém. E nessa jornada, Paulo deveria passar também na Macedônia e Acaia, onde também recolheria ofertas levantadas, aproveitando para despedir-se das igrejas com as quais trabalhara pelo espaço aí de aproximadamente 7 anos. Isso se deu ali na primavera do ano de 57 depois de Cristo. Nessa viagem, Paulo
fez-se acompanhar de Sopatro, Bereia, filho de Pirro, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Debe, Timóteo, levou também Tíquico e Trófimo. A intenção de Paulo, depois dessa visita a Jerusalém, era navegar do Mediterrâneo Oriental na direção do Ocidente, passando pela cidade de Roma a caminho da Espanha. E nós encontramos isso lá em Atos 19, 21. Cumpridas essas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando depois de haver estado ali, importar-me ver também Roma. Ok? A sua estada em Filipos, Paulo seguiu juntamente com Lucas para Troade. Nessa cidade, para despedir-se, Paulo pregou um longo sermão que durou até o amanhecer. E foi ali por volta da meia-noite que se deu o fatal acidente da queda de Eutico da janela do terceiro andar, onde se encontrava assentado. Ele acabou cochilando e caiu. Em Atos capítulo 20, no versículo 9, parece deixar claro que o jovem havia morrido. Porém, no versículo 10, leva-nos a entender que Paulo percebera que Eutico não morrera. Então vamos lá, Atos capítulo 20, versículo 10. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Bom, mas aqui o ponto é o seguinte: não podemos afirmar que sua vida lhe foi restaurada miraculosamente, né? Ou se Paulo estava com aquela afirmação tranquilizando o povo que o julgava o rapaz está morto. Mas depois do intervalo ocorrido devido ao acidente com Eutico, Paulo voltou a pregar, quando então partiu o pão e comeu com os discípulos ali presentes. Está lá em Atos 20, versículo 11. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente, até o romper da alva, e assim partiu. O partir do pão aqui, amados, é um termo que se emprega, especialmente em Atos, para a celebração da ceia do Senhor, ok? Em Atos 20, 17, nós encontramos a seguinte expressão: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. A consciência que Paulo tinha de que não voltaria à Ásia levou a aproveitar a última oportunidade de falar aos líderes da igreja, antes de partir para Jerusalém, com a probabilidade de prisão ali, né? Então, o encontro do apóstolo com os presbíteros da igreja de Éfeso, em Mileto, é importante por conter o único registro de um sermão seu diante de um auditório formado só por cristãos, né? Seria uma reunião ali ministerial, vamos assim dizer, em que Paulo dava a orientação para a liderança da igreja, para eles procederem na falta dele. Ele também comunica que ele não retornaria, né, mais àquelas cidades, e que outras pessoas estariam continuando a obra missionária com eles, né, a orientação. Então, o sermão lança luz sobre um curso dos acontecimentos ocorridos há pouco e sobre o pressentimento do apóstolo quanto ao futuro. Embora nada o faça temer diante da determinação de levar adiante a obra divina a ele destinada e de acabar sua carreira jubilosamente, amados. Observe, Paulo, humilde, bondoso de espírito, mas corajoso.
Paulo prosseguiu pregando publicamente, não obstante a muitos atentados, né? Paulo importava em pregar Cristo, glorificar o nome de Deus. A despeito disso, significava desobediência à vontade dos homens e, consequentemente, risco da própria vida. Atos, capítulo 20, versículo 21. Testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos entender esse versículo. Em linhas gerais, esta é a verdade, pois o arrependimento é a volta para Deus. Fazia parte especialmente da mensagem aos gentios. Ao passo que aos judeus, ele conclamava a voltar-se das obras da lei para a da fé, a da graça, ok? Em Atos 20, 22, diz: E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Então, sobre a unção do Espírito Santo, Paulo prosseguia de vitória em vitória. Ele sabia o que lhe aguardava. Por isso, no versículo seguinte, no 23, ele acrescenta: senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Tá? E para nós encerrarmos essa parte, o ministério do Espírito Santo seria através de profetas que chegavam ou através de revelações próprias, né, a Paulo, que Deus dava. Mas lá em Atos, no capítulo 20, do 36 ao 38, está registrado: tendo dito estas coisas, ajoelhou-se, orou com todos eles. Então houve pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam seu rosto. E acompanharam-no até o navio. Aqui tem um fato interessante, amados, que merece um destaque aqui. A posição usual para a oração é na posição de pé. Mas, em ocasiões solenes e especiais, eles se ajoelhavam. Né? E aqui nós temos esse registro aí, que eles se ajoelharam devido àquela situação, e houve ali um grande clamor, vamos assim dizer. Então, a demonstração de emoção com lágrimas e beijo seriam bastante natural na cultura daquele tempo. Podemos facilmente ver um paralelo entre Jesus, que tomou o firme propósito de ir para Jerusalém, enfrentar a morte certa, e Paulo, consciente de que iria para a prisão e sem esperança de ver novamente os amigos. Amém? Então, aqui nós encerramos essa aula de hoje, né, o capítulo 8, tópico 1. No capítulo 8, tópico 2, Paulo em Tiro e Cesareia. Recomendamos aí a leitura de Atos, capítulo 21, versículo 1, a Atos, capítulo 23, versículo 10. E vamos responder as seguintes questões. Qual é o nome do hospedeiro de Paulo durante a sua estada em Cesareia, enquanto viajava para Jerusalém? Segundo, de que maneira Paulo foi recebido pelos cristãos de Jerusalém? Terceiro, qual o nome e a função do elemento do sinédrio que deu ordem para que Paulo fosse agredido? Amém? Então, na próxima aula, nós estaremos respondendo isso daí. Amados, então, nós continuamos aí pedindo o apoio de todos os irmãos, né? Não esquecendo de dar o seu like aí, que ajuda muito, e de fazer os seus comentários, né? Para mostrar a utilidade do canal aí, para que a gente possa também estar tirando dúvidas, caso você tenha alguma, né? Então, ali você deixa registrado as suas perguntas e que nós estaremos respondendo.
ok? O nosso objetivo continua o mesmo e nós contamos com o apoio de todos, para que todos nós possamos crescer em conhecimento e graça e sermos capazes de dar a razão da nossa fé. Amém? Que nós possamos divulgar o canal e pregar o evangelho a todas as pessoas que estão à nossa volta. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima aula.